Paz, meus amados, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para nós fazer uma explanação da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Aureliano Moraes, do canal Verdades do Evangelho. Aqui nós só falamos aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Certo? Vamos para nós fazer uma explanação aqui, vamos para a Bíblia Sagrada. Como vocês viram aqui no rodapé aqui embaixo aqui, quem diz que é pecador não aceitou o perdão de Cristo. É isso aí mesmo. Se você pensa que é pecador, então você não aceitou o perdão de Cristo. Nós vamos entender no decorrer dessa mensagem aqui, essa passagem aí, esse tema aí. Vamos aqui já no começo, Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora não é hoje aqui agora era nos dias de Paulo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo a carne aqui era segundo a lei de Moisés, entendeu? Não é aí que fico falando, porque o fulano tá de roupa calção, tá na carne, porque isso, porque aquilo. Não. Aqui a Bíblia está falando, ela fala, quando fala segundo a carne, é segundo a lei de Moisés. Então, segundo o Espírito, para que anda em Cristo Jesus. Está bem explicado aqui no versículo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda com Cristo anda em Espírito, certo? Vamos prosseguir aqui. Hebreus 9, 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora que a palavra está falando é nos dias de Paulo, nos dias dessa escrita aí, quase 2000 anos atrás. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para deixar o pecado. É isso que está escrito aqui? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, Cristo, ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar quer dizer acabar, exterminar, desaparecer. Isso que quer dizer aniquilar. Não existir mais. Mas se você entra aí na igreja evangélica, ele diz, porque nós somos pecadores, porque você está em pecado, então Cristo não perdoou os pecados, então. No sacrifício da cruz, ele não aniquilou o pecado. Segundo Coríntios 5,19, isto é Deus. Estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Cristo, ele na cruz do Calvário, ele nos reconciliou, ele não imputou o pecado em nós, porque ele já tinha aniquilado na cruz. Então o pecado não existe mais, abençoado. Aí muitos aí vão dizer, mas você, como é que não tem pecado porque está bebendo, porque ele está fumando, porque está nas drogas, está prostituindo? Isso não é pecado diante de Deus, abençoado, para separar de Cristo. Isso é erro da carne, são obras da carne, são erros humanos. Isso vai ter consequência? Vai ter consequência sim, porque Deus, ele não se agrada dessas coisas, mas ele não vai te separar de Deus, porque Deus lhe trata como espírito, ele não trata com carne. Entendeu, abençoado?
Nós vamos entender o que é pecado na Bíblia. Colossenses 2:10. Estais perfeito, olha só, que está escrito, ó. Estais perfeito nele que é cabeça de todo o principado e potestade. Então, se o pecado foi aniquilado, foi exterminado, estamos perfeitos em Cristo. Ah, irmão, mas eu cometo erro ainda. Errar, todo mundo erra, mas os erros trazem consequências aqui nessa terra, abençoado. Entendeu? 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por quem? Por quem que ele o fez pecado? Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando ele perdoou os nossos pecados, ele se fez pecado, ele fez nós justiça de Deus, ele nos justificou, nós estamos justificados, abençoado, a igreja de Cristo está justificada. Se você está dizendo que está em pecado, então Cristo não fez o sacrifício por você, abençoado. Então você não aceita o perdão de Cristo. Romanos 6:6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então o nosso velho homem, ele foi desfeito na cruz, ele foi crucificado. Então quando nós somos crucificados, então o nosso corpo, quando Cristo foi crucificado, o nosso corpo foi crucificado com ele, porque nós cremos em Cristo, para que não servamos mais o pecado. Mas o pecado, o que era, abençoado? Você sabe o que era o pecado que a Bíblia fala? Está lá em 1 João 3:4. Leia lá que você vai ver o que era pecado na Bíblia. Era o pecado que a Bíblia sempre fala. Não é porque a pessoa bebia, porque a pessoa errava, não. O pecado era bíblico, em 1 João 3:4. Leia lá. Hebreus 10:17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então Deus, ele não lembra mais do pecado, abençoado. E jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Quem lembra do pecado lá na igreja é o pastor que fala que você é pecador, é o pregador, é os ministros, os líderes que falam que você é pecador, abençoado. Você não é pecador, você comete erros, mas tem que andar na presença de Deus, andar com Cristo. Nós estamos sujeitos a errar, estamos. Mas o erro hoje é humano. Deus, ele trata com o Espírito. Romanos 8:3. Porquanto o que era impossível à lei, está falando da lei, agora está falando quando fala obras da carne, era da lei, é impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, a carne era a lei, quem vivia na lei de Moisés, porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, ou que seja, debaixo da lei de Moisés, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então ele condenou também o pecado na carne, abençoado. O pecado já foi condenado. Você é livre para aceitar Jesus. Ah, mas então eu posso beber, eu posso... pode. Ninguém proíbe você de beber. Eu posso se encher de droga, pode. Só que amanhã depois você vai ser preso, vai ter consequências. Se você beber, vai ter cirrose. E, amanhã vai chegar a conta para você. Mas aquele que Deus aperfeiçoou, Cristo aperfeiçoou, está perfeito, abençoado. Romanos 5:13. Porque até lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Você está vendo que o pecado, porque até a lei, que lei? A lei de Moisés.
Estava, é verbo passado, abençoado. Aprenda a ler a Bíblia. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. A lei de Moisés hoje não é mais imputado para nós. Ele não serve mais para nós. Foi abolido na cruz do Calvário também. Então por isso que nós estamos perfeitos em Cristo hoje, abençoado. Aí ficam aí nessas igrejas falando que você está em pecado, porque você, o Satanás vai te levar para o inferno, porque você está dentro da igreja, é pecador ainda, mesmo que você esteja na campanha pecador, se você dá o dízimo ainda é pecador. Então o Cristo não serviu de nada, a morte de Cristo não serviu para nada. Então tem que entender o que a Bíblia diz, abençoados. 1 João 3,4, ó, quer saber o que era pecado na Bíblia? Tá aqui, ó. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Por quê? O que é pecado? É beber? É fumar um baseado? É prostituição? Não. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Nós não temos mais a lei de Moisés, então não temos como nós viver em pecado para transgredir a lei, abençoado. Está vendo? Ponharam na cabeça dos cristãos que o pecado ainda existe hoje. Então, se existir hoje o pecado, ninguém vai se salvar. Ninguém está salvo. Ninguém. Porque Cristo ele não vai voltar para perdoar pecado, abençoado. Entenda isso. Romanos 8,2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, olha o que ele está falando, do pecado e da morte. Porque ele está falando ali, nós lemos em 1 João 3,4, que o pecado é a transgressão da lei, abençoado. Então está vendo aí Romanos 8,2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Mas como é que está falando, irmão, que livrou da morte, todo mundo está morrendo? É a morte espiritual, abençoado. O espírito não morre mais, não fica mais aguardando. Agora morre, o espírito vai para Deus, porque ele pertence a Deus. É isso, abençoado. 1 João 3,5. E bem sabeis que ele se manifestou para deixar os nossos pecados. É isso que está escrito aqui? Foi para isso que Cristo se manifestou? Não entra na mente como é que as pessoas vivem com a Bíblia embaixo do braço e não entendem essas coisas. Fica dizendo aí que tem que reconciliar com Deus para Deus perdoar os pecados, tem que fazer campanha, tem que fazer jejum para ser perdoados os pecados, abençoado. Nós já fomos aperfeiçoados, o nosso perdão aconteceu na cruz. O pecado não domina mais sobre nós, o pecado foi desfeito na cruz. 1 João 3,5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então ele tirou os nossos pecados, e nele não há pecado. Abençoado, se você está em Cristo, você não está em pecado. Porque se você estiver em pecado, então para você não tem salvação. Porque Cristo ele não vai vir perdoar os pecados, e o homem não tem poder nenhum para perdoar pecados. É um engano, isso que ficam falando aí nas igrejas aí. Mateus 26:28. Porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Escute bem, por muitos, para a remissão dos pecados. Por quê? Porque aí, hoje, na chamada religião aí, evangélica, ainda eles entendem que estão em pecado. Então, por quê? Não era para todos, era para muitos, porque muitos ainda não vão entender e não vão aceitar o sacrifício da cruz. Como estão fazendo aí nas igrejas, dizem que estão em Cristo e não aceitam o que Cristo fez. Como é que pode isso?
1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo, olha, presta atenção, abençoado, pegue tua Bíblia aí, acompanha aí, ó. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, foi lá na cruz, abençoado, ele levou no seu corpo o nosso pecado. Ele deixou o pecado, então o sangue de Cristo não serviu para nada. Então ele mentiu. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, nós fomos mortos naquele dia lá para o pecado, abençoado, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Então ele levou sobre si no madeiro nosso pecado, acabou lá, abençoado. Aí ficam apoiando na mente das pessoas aí que ele está em pecado, que ele tem que se sacrificar para ser perdoado. Se o homem pudesse fazer sacrifício para perdoar os pecados, então Cristo não precisaria vir para salvar, para perdoar os pecados. O homem se salvaria sozinho. Mas é uma mente, é um ensino distorcido que ensinam nas igrejas aí, que não tem base, não tem noção, abençoado. Hebreus 10:10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação ou sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Uma única vez, abençoado. Ó. Hebreus 10:10, na qual vontade temos sido santificados. Nós fomos santificados. Quem é santificado tem pecado, abençoado? Nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo. A oblação significa sacrifício também, do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, abençoado. Então ele fez uma vez, está feito para sempre. É para você entender que o pecado não está mais em você, abençoado. Você é livre, você é abençoado em Cristo Jesus. Não, se você tem consciência do pecado, então você está dizendo que o Cristo ele não levou pecado nenhum, não salvou. O homem se salva por si mesmo, então. Perdoa os pecados por si mesmo, então. Hebreus 10:12. Mas este havendo oferecido para sempre, olha só. Mas este quem? Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Então ele fez um único sacrifício pelos pecados e está sentado à destra de Deus, abençoado. Então não existe mais pecado, você não é pecado. O que você vê por aí hoje é erros da carne, a vontade da carne, pessoas que se inclinaram para a carne, não estão vivendo no espírito, por isso que se inclinam aí para as drogas, para as bebedices, para os erros aí. Mas isso vai tirar ele, se ele é um eleito, não vai tirar, abençoado. Vai ser na hora certa, vai ser salvo. Então nós vemos aqui que ele ofereceu um único sacrifício pelos nossos pecados. E ele não vai voltar para salvar pecado. Então se dissermos que estamos em pecado, ou que cometemos pecado, então ninguém vai se salvar, abençoado, porque Cristo ele não vai voltar a perdoar pecados. E se o homem tivesse poder para perdoar os pecados, então não precisaria do sacrifício de Cristo, abençoado. Você entende isso? Passa pela tua cabeça isso. Para muitos aí, isso não entra na cabeça. Mas nós estamos aí pedindo a graça de Deus, que Deus venha trazer ao entendimento para você aí. Fique todos com Deus aí. Essa era a nossa explanação da palavra. Deus abençoe cada um de vocês aí. Na verdade já abençoou, porque a obra da cruz já foi feita. Então você já é um abençoado. Fique aí. Se inscreva no canal. Ativa o sininho aí. Comenta aí. Para que quando sair mais vídeo aí você seja notificado aí. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo aí.